Olá, amantes de idiomas! No vídeo de hoje nós vamos solucionar e explicar algumas dúvidas que surgiram em salas de aula. Que dúvidas são essas? Depois da vinheta a gente vê. Bora lá, vinheta! Muito bom, meu nome é Felipe Kawakami, sou professor de japonês aqui na internet. Ganho a vida dando aulas de japonês. Não passo fome, mas falta muito para ter um pouquinho de dinheiro, tá certo? Vamos lá! O que eu gosto de dar aula individual, online, né, que você tem contato direto com o aluno, é por causa disso, porque às vezes surgem dúvidas que os livros não explicam. E essas dúvidas eu vou lá e se eu não sei eu pesquiso, acho a resposta, eu esclareço o aluno, né, e depois vira conteúdo aqui pra gente compartilhar com quem está estudando japonês também, tá certo? E vamos considerar algumas dúvidas que surgiram em aula agora. Eu acho que é a parte 6, né? Não, na verdade é a parte 6. Eu estou vendo aqui na minha colinha. Vamos aqui para o meu navegador. Aqui é a parte 6. Uma dúvida que surgiu aqui, ó. Diferença entre kudaro e oriro. São dois verbos, tá? Eles são escritos com o mesmo kanji, ó. Tá vendo? O mesmo kanji. Kanji de está, abaixo, né? Que significa baixo. E os dois têm o sentido de descer. Na verdade, se não me engano, nós estávamos em aula e surgiu uma frase de exemplo com algum desses dois verbos. E aí a Lu perguntou do outro, né? Qual que é a diferença? Na hora eu não sabia, mas agora eu sei. E o primeiro, que é cuidado, significa descer de um ponto mais elevado para um ponto mais baixo, né? Então, por isso é usado para descer de uma estrada, uma montanha, um rio. Então, uma coisa que está num lugar alto e desce para um lugar mais baixo, cuidado. No caso de oriro, significa descer ou sair. E é mais usado no contexto de transporte, por exemplo, descer de um trem. Então você não desce, desce de algum lugar, de alguma coisa, né? Sair de algum lugar. E também ele pode ser usado em maneira figurativa, como recebendo permissão para algo. Tá? Então esse daí é uma característica, um significado figurativo. Tá? É usado para isso também. Aqui tem mais algumas informações que eu consegui colher e eu achei interessante esses daqui, ó, antônimos, né? Os antônimos nos ajudam a entender muito bem, ou melhor ainda, o determinado ou real significado da palavra, né? Noboru aqui está como antônimo de kudaro, né? Noboru significa escalar, subir, ir de um lugar mais baixo para um lugar mais alto. Noboru. Inclusive, quando a gente vai escalar uma montanha, a gente usa esse verbo com esse kanji. Yamao noboru, escalar a montanha. Quando a gente vai descer a montanha, Yamao kudara. Tá certo? Já oriro, tem aqui algumas informações gramaticais a respeito dele, mas nós temos aqui os antônimos, que significa noro, que é embarcar, embarcar num trem, embarcar num ônibus. Em japonês eles falam inclusive embarcar numa bicicleta, eles usam esse verbo noro. E agaru significa subir em algum lugar, subir em algum lugar. Então, quando a gente sobe em algum lugar, ou embarca em algum lugar, é o contrário de orira. Orira, a gente desce ou desembarca de algum lugar. Então, isso nos ajuda a entender melhor o significado da frase, ou o significado da palavra aqui. Vamos aqui para alguns exemplos, né? Isso daqui é uma visualização simples, é muito bom, tá? Faz parte do meu método isso, tá? Sempre de alguma maneira usar uma analogia, uma ilustração, uma visualização de algo para ajudar a gente a entender melhor o que a gente está estudando. No caso aqui, ó, imagine duas situações: uma pessoa descendo de uma montanha, aí ela cuidado, e a outra descendo do ônibus, ela oriro, tá certo? Então essa é a diferença básica explicada em uma frase só. Temos alguns exemplos aqui, ó. Kare wa yama o kudata. Kare wa yama o kudata. Kare é ele, yama, montanha.
kudata, verbo kudar no passado informal. Ele desceu a montanha. Outro exemplo aqui. Kawa o kudate fune wa susumu. Kawa o kudate fune wa susumu. Kawa o kudate, descendo o rio. Kawa é rio. Fune, vamos tirar isso aqui da frente, né? Fune, barco, susumu, avançar, prosseguir. Ou seja, o barco avança descendo o rio. De um lugar mais alto para um lugar mais baixo, né? Ou então, a nascente do rio para a foz do rio. Eu ia falar poente do rio. Porque não tem sol nascente e sol poente. Rio nascente e rio poente. Apaga, editor, não tem edição aqui. Como que eu faço para não passar essa vergonha? Não. Não tem mais jeito, já foi, já era. Próximo exemplo. Sakamichi o kudaru to umi ga mieru, né? Sakamichi o kudaru to umi ga mieru, né? Sakamichi, caminho que... Caminho íngreme, uma ladeira, né? Caminho que é uma ladeira. Kudaru, tá descendo. To, quando desce, ao descer, se descer, pode dar todos esses sentidos dessa partícula to. Umi, mar, mieru, é possível ver. Ou seja, quando a gente desce a ladeira, aí a gente consegue ver o mar. É isso mesmo que acontece. Às vezes vai ter alguma montanha. Opa, esse foi o meu cachorro Manju latindo. E lá fora começou a briga dos cachorros. Ok, começou a briga dos cachorros. Espero que não atrapalhe a nossa aula não, né? E o negócio tá feio lá fora. Mas enfim, próximo exemplo. Karera wa oka o kudate mura ni tsuita. Mais uma vez. Karera wa oka o kudate mura ni tsuita. Karera é o plural de kare. Ou seja, kare é ele, karera, eles, tá? Oka, colina, uma montanha pequenininha. Kudate, desceu essa montanha pequenininha. Mura, aldeia ou vila. Tsuita é o verbo passado informal do verbo tsuku, que significa chegar. Eles desceram a colina e chegaram lá à aldeia. E aqui nós temos o último exemplo, que é Jitensha de saka o kudata. Jitensha de saka o kudata. Saka é uma ladeira, Jitensha bicicleta. A partícula de está aí porque indica a maneira como nós realizamos a ação. Uma das funções da partícula de é essa, indica como nós realizamos a ação. Kudata, o verbo descer no passado informal, descer a ladeira de bicicleta. Vamos ver agora exemplos com orido. Basu, orita. Basu, orita. Basu é o ônibus, orita, descer no passado informal, desci do ônibus. Outro exemplo, kare wa kaidan o orita. Kare é ele, kaidan, escadas, orita, desceu. Ele desceu as escadas. Outro exemplo, hikoki kara orita toki, ame ga futteita. Mais uma vez. Hikoki kara orita toki, ame ga futteita. Hikoki, avião. Kara, do avião, a partir do avião. Orita, descer no passado. Quando desci do avião, a partir do avião. Toki, quando, tá? Toki é o pé da letra, significa tempo. Mas quando ele está escrito dessa maneira, né? Em hiragana, muitas vezes tem o sentido de quando, tá? Okay? Ame, chuva, futeita, ame ga furu, significa chover, ou cair a chuva, né? Futeita, essa construção verbal, essa conjugação verbal, teita, significa que estava chovendo, passado imperfeito, correto? Quando desci do avião, estava chovendo. Mais um exemplo aqui. Kyoka ga orita. Kyoka é permissão. Kyoka ga orita. A permissão desceu? Não, a permissão foi concedida. Que é o sentido figurado, tá? Figurado, aquele sentido figurado que nós vimos lá em cima. Que os verbos orido, às vezes, é usado com esse sentido, de ter uma permissão dada para nós. E o último exemplo, kare wa yane kara orita. Kare wa yane kara orita. Yane é telhado. Kara, a partir do telhado, orita desce. Tá certo? Então,
aqui nós temos o resumo, né? Kudaro usado para descrever a descida física por um caminho ou uma rota, e Yoriro usado para descer de um veículo ou um lugar elevado, ou em sentido figurado para receber uma permissão. Então a primeira dúvida desse vídeo, Kudaro e Yoriro. Deu para entender a diferença? Saber dessa diferença? Deixa nos comentários aí. Vamos então para a próxima. Eu gosto dessas dúvidas de diferença, né? Aqui. Isso daqui, né? Olha só. Estávamos numa aula e saiu essa frase aqui, ó. Megafuridaço, né? A megafuridaço. Esse verbo, né? Das. Opa! Chegou uma notificação aqui para mim, mas não é assim mesmo. Esse verbo das tem o significado de começar a realizar a ação. Qual a ação? A ação que desse primeiro verbo, furo, que no caso aqui é descer ou chover, né? Mas também a megafurihadimeru é a mesma coisa, porque o verbo hadimeru também significa começar. Então, basicamente, as duas expressões, a megafuridaço e a megafurihadimeru, significam começar a chover. Mas qual que é a diferença dos dois? Como eu sei se eu uso um ou uso outro? E nós vamos explicar aqui, né? A megafuridaço, a chuva começa de repente, é repentino, tá? Inesperado, tá? Então, a megafuridaçimashita, começou a chover de repente, desabou o céu em cima de mim, tá? A chuva começa de forma abrupta, de repente, sem aviso prévio, tá? Ok? Já Furihadimeru, a megafurihadimeru, a chuva começa gradualmente de forma esperada. Você olha para o céu, acha que vai chover. Furihadimemasu, vai começar a chover. Tá certo? Ela começa a cair lentamente, é esperado. Então a diferença está aí. Enquanto um chove de repente sem aviso, Furidaço, Furihajimeru, você como que sabe quando vai. Você prevê que vai começar a chover, tá certo? E a chuva cai de forma suave e gradual, geralmente, tá certo? Exemplos para nós aqui. A megafuridaço, a chuva começa de repente, né? Então vamos lá. Watashi wa koen de asondei imashita. Suruto, kyū ni ame ga furidashimashita. Muito bom, né? Nós temos algumas palavras aqui que nos ajudam a entender, né? Watashi wa koen de asondei imashita. Suruto, kyū ni ame ga furidashimashita. Watashi é eu, koen é parque, asondei imashita, o verbo assobo no passado imperfeito. Eu estava brincando no parque, né? Suruto, então, kyūni. Kyūni é de repente, abruptamente. Amega furidashimashita. O verbo furidasu está no passado, começou a chover. Tá certo? Mas aqui foi de repente mesmo, né? Inclusive usou a palavra aqui, ó. Kyūni, que é de repente, repentinamente. Mais um exemplo aqui, ó. Watashi wa ryokuchū deshita. Tenki ga kyū ni waruku nari, ame ga furidashimashita. Mais uma vez. Watashi wa ryokuchū deshita. Tenki ga kyū ni waruku nari, ame ga furidashimashita. Watashi é eu, ryoko, viagem. Ryokuchū, durante a viagem. Toda palavra que coloca esse sufixo chu ou ju significa durante a ação que vem antes, né? No caso, ryoko, viagem, durante a viagem. Jugyochu, jugyo, aula. Jugyochu, durante a aula. Esse é bem simples, né? Esse é o raciocínio. Tenki significa clima ou tempo. Kyūni, mais uma vez aqui, ó. Kyūni, de repente. Waruku, vem de waru, que significa ruim. Waruku nari se tornou ruim ou ficou ruim. Ame ga furidashimashita, começou a chover. Então, nesses dois casos, a chuva começou de repente. Tanto é que nos dois casos tem aqui, ó, kyūni. Kyūni, tá certo? Exemplos com Furihadimeru. A chuva começa gradualmente, né? Vamos lá aqui, ó. Primeiro dos exemplos. Watashi wa
asa okimashita, não é haya, né? Asa okimashita. Sora ga kumotte ite, ame ga furi hajimete imashita. Ok? Então aqui os dois verbos estão no passado imperfeito, né? Watashi wa asa okimashita. Eu, asa de manhã, okimashita, levantei. Sora ga, o céu. Kumoteite, estava nublado, né? Kumore é estar nublado. Kumoteite, estava nublado. Ame ga furi hajimete imashita. E começou a chover. Estava começando a chover, tá? Tá no passado imperfeito, tá? E o último exemplo aqui para nós temos aqui, ó. Watashi wa yushoku o tabete imashita. Shizuka ni ame ga furi hajimemashita. Watashi wa yushoku o tabete imashita. Shizuka ni ame ga furi hajimemashita. Watashi sou eu, yushoku, jantar, tabete imashita, estava comendo, tá? Passado imperfeito, tabete imashita. Shizuka ni, silenciosamente, calmamente, ame ga furi hajimemashita, começou a chover, tá? Então aqui nesses dois casos, a chuva começou, não foi de repente, mas foi algo que gradualmente, aos poucos, tá certo? Então essa é basicamente a diferença entre furidasu e furihajimeru. E todos os outros verbos, né, a gente pode aplicar essa mesma regrinha, por assim dizer, né? Tabedasu, começar a comer de repente. Tabehajimeru, começar a comer gradualmente. Correto? Sagashidasu, começar a procurar agora, já. Sagashidasu, né? Sagashi hajimeru, começar a procurar assim gradualmente, tá certo? Então essa é a diferença entre quando um verbo composto é terminado em dasu, a coisa começa abruptamente. Quando um verbo composto termina em hajimeru, que começa aos poucos, ou gradualmente, ou com planejamento. Tá certo? Espero que vocês tenham gostado. Esse daqui foi mais 2 dúvidas que surgiram em aulas. E interessante dessas dúvidas, inclusive teve um comentário, né, de um ex-aluno meu que falou isso mesmo, né? Que o interessante dessas dúvidas é que elas não aparecem nos livros didáticos, né? E é por isso que eu gosto de dar aulas online, tendo contato com os alunos. Me faz aprender. Eu sei falar japonês, mas eu não saberia a diferença desses dois pontos, se não fossem as aulas que eu dou. Na verdade, cada dia que eu dou aula, cada aula que eu dou, eu melhoro mais a mim mesmo. Na verdade, quem aprende mais japonês sou eu. Que bom, né? Que bom. E aí, o que eu sei, eu vou compartilhando com os alunos. Tanto é que se você quiser ter aula de japonês, você estuda, quiser dar um upgrade, dar um gás no seu japonês, entre em contato comigo, seja no Instagram, no Zap, enfim, você sabe como fazer isso. Se gostou do conteúdo, deixa aquele like maroto. Tamo junto. É nóis. Mata, né? Vamos vinhetar.